A paz do Senhor Jesus, igreja. Gostei. A paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia, uma igreja que entende as palavras que são liberadas, não deixa escapar nenhuma, senão a Alexandra pega todas. Como eu já falei, Alexandra, tu és uma mulher muito famosa, que por onde eu viajo, eu falo a teu respeito e a respeito da Fefe. Que a Alexandra, liberada uma palavra, ela já vai pegando tudo no ar. E um dia ela estava pegando tudo assim, meu marido perguntou, o que é isso? Quando o irmão do lado não pega, eu pego a minha bênção e a dele. Então fique ligado, porque bênção liberada é bênção para você. E se você não pega, você perde naquele momento. Não adianta nós liberarmos bênção sobre a tua vida, se você não recebe a bênção sobre a tua vida. Há um entendimento espiritual que devemos ter sobre quando nós entramos nesse momento com Deus e na nossa vida, nossa caminhada com Jesus, que tudo é sobre Jesus, tudo é sobre o reino e tudo se torna também algo da nossa vida nesse relacionamento. Então nós precisamos nos apossar das bênçãos de Deus para as nossas vidas, amém? E a palavra está cheia delas. Então não deixe escapar. Porque há bênçãos do Senhor para você nesta manhã. E eu gostei desse negócio. Tem gente que está entendendo, está levantando a mão e está pegando. Há bênção sobre a tua família nesta manhã. Há bênção sobre os teus filhos nesta manhã. Há bênção sobre os teus negócios nessa manhã. Há bênção sobre a tua saúde nessa manhã. A bênção sobre o teu futuro nessa manhã. E quem crê, leva. E se não crê, perdeu. Mas o Senhor e sua misericórdia é tão grande, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então se você não acordar hoje, em nome de Jesus, acorde amanhã. Mas é melhor que você acorde hoje, para você já pegar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Como vocês podem ver, Paulo não está aqui hoje, meu amado marido. Não sei quantas viagens ele já fez esse ano, mas eu lembro de algumas nos últimos 15 dias, 20 dias. Fortaleza, São Luís. Estive com ele também em Mato Grosso, final de semana passado, ministrando. E agora ele está voltando de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E com ele, nesse final de semana, está nosso filho Daniel. Está também Lucas Góes e a Susan para um evento do City Quake que foi poderosíssimo. Foi sobrenatural e eles vão voltar com muitas bênçãos para contar. Eu sei que para alguns pode ser difícil, como o pastor pode viajar tanto e como fica a igreja aqui. Deixa eu falar uma coisa para você que tem dúvida ainda sobre isso. Nós temos um chamado apostólico. E quem tem um chamado apostólico sabe que precisa ir onde Deus manda. Nós sabemos que esse é o nosso lugar. Estamos enraizados aqui. Mas nós não podemos ficar sem anunciar o Evangelho. A Logos é muito conhecida lá fora, talvez mais conhecida lá fora do que é conhecida aqui em Londrina. Eu acho que as pessoas acham que a Logos é uma igreja de 3.000 pessoas. Eu vejo isso pelos olhos da fé, amém? Porque é tanto que é derramado neste lugar que as pessoas, elas entendem que elas estão vendo e elas estão recebendo. Então você que é deste lugar, não se acostume com muito que você recebe. Porque o que acontece quando nós não temos nada, é que nós pedimos a Deus que Ele nos dê tanto, nos dê comida, nos dê roupa, nos dê carro. E aí a gente começa a receber, a gente começa a ficar cheio, abastecido dessas coisas. E parece que de repente a gente se acostuma com muito que a gente tem. E a gente abandona o nosso relacionamento com Deus, porque já temos tudo o que precisamos. Que conversa é essa? Deus derrama mais sobre aquele que tem mais sede. E Deus dá mais comida para aquele que tem mais fome. Então não importa o quanto você já tenha recebido, continue buscando o seu relacionamento com Deus, porque há mais para a sua vida. Amém? Aleluia. Esse tema, quando a tempestade vem, recebi esse tema do Senhor no início da semana. E terça-feira, de terça para quarta,
eu simplesmente acordei 1h da manhã e não dormi mais. E aí eu pensei, eu vou fazer a palavra, não estou dormindo. E construí toda a parte da palavra, todo o esqueleto da palavra, toda a estrutura da palavra de madrugada. Mal sabia eu o porquê, né, que isso estava acontecendo. Mas confesso a você que foi uma semana de tempestades para mim. Paulo viajou na terça-feira, juntamente com meu filho. E muitas coisas difíceis acontecem. Eu não sei você, mulheres, não sei. Quando seu marido viaja, aí, Júlio, quando você viaja, sua esposa não fica se sentindo que você... O Júlio, você mesmo, que gosta de fazer umas viagens de moto, eu estou falando com você. Que passa dias fora, porque eu já sei que tu és um aventureiro. Mas minha querida, me responda, não é difícil? Parece que tudo acontece quando ele não está. Comigo é assim, Júlio. O Paulo viaja, parece que tudo acontece quando ele não está. Pneu fura, carro quebra, menino fica doente. Tem mais problema para resolver de igreja. E essa semana eu fui, digamos assim, atingida por umas marés bravias. E uma delas, alguns estão acompanhando, é o caso da minha sogra. Devido à segunda fase da quimioterapia, é a fase vermelha da quimio, ela ficou com a imunidade muito alta e muito debilitada, muito baixa, muito debilitada, ficou muito doente e precisou ser internada no hospital. Isso para mim é muito difícil, porque eu estava cuidando dela. E assim, eu cuido dela, ela cuida de mim, porque ela me ajuda muito. E foi muito difícil. Fora isso, aconteceram muitas coisas. Para a glória de Deus, a hora que eu estava saindo de casa, como viram, cheguei atrasada no culto, alguns perceberam. Eu soube que ela tinha recebido alta hoje, glória a Deus. Então eu estava deixando tudo o mais organizado possível para receber ela lá em casa, mesmo eu não estando lá. Então por isso eu cheguei um pouco em cima do horário. E não é fácil. Quem tem ou quem teve alguém com câncer na família, sabe que é uma tempestade. É difícil, né? Então a gente está vivendo alguns momentos essa semana e Paulo não estava aqui. E eu amo muito a minha sogra, então eu cuido muito dela. E, sogra, te amo, viu? Coraçãozinho para você. Porque é uma mulher de Deus na minha vida e na vida da minha família. Então tem tempestades, queridos, que você não escolhe passar. Tem tempestades que você não escolhe passar. Mas você passa. E tem algumas tempestades que a gente caça, que a gente apronta, que a gente arruma, que a gente enfia o nosso navio no meio de um mar bravio e a gente está vendo que vai dar ruim, mesmo assim a gente faz. E a palavra de hoje é sobre isso, então quero te convidar a ler comigo em Atos, projeta para mim na versão NVI, capítulo 27, a partir do versículo 9. Vocês estão me entendendo bem? Eu falo rápido, né? Eu estou falando muito rápido. Estão entendendo? Vamos ler alguns versículos. Essa passagem ela é muito rica em detalhes. Extremamente rica. Pode ser até um pouco complexa, mas a gente vai ler um pouquinho para explicar para vocês do que a gente vai falar hoje. Aqui está falando sobre apóstolo Paulo em uma viagem, quando ele, prisioneiro, estava sendo transportado para Roma, para a Itália, para ser julgado por César. Então aqui fala justamente sobre isso, o transporte dele como prisioneiro. Diz assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu. Essa narrativa é construída por Lucas, tá? Quem escreve, que, segundo relatos, Lucas estava nesse navio. Não se sabe se como prisioneiro ou apenas se ele havia pago a sua própria passagem para acompanhar Paulo. Mas Lucas estava lá. Senhores, dizendo Paulo, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Aí,
Que informação leve, né? E acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga, também para as nossas vidas. Viagem tranquila, vão perder dinheiro, vão perder o navio, vai todo mundo morrer. Olha que viagem tranquila, gente, o apóstolo Paulo está falando. Prestou atenção? Olha o que ele está falando. Gente, a viagem vai ser difícil, o navio vai quebrar, vai afundar, vão perder toda a carga valiosa que vocês estão transportando e todo mundo vai morrer. Olha que notícia. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto, naquele momento em que ele estava ancorado em uma cidade chamada Bons Portos, naquele momento, era uma transição, eles já haviam parado bem ali. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, que o inverno era um inverno generoso, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Não estou entendendo nada, mas vão ter que ler porque a gente tem que ler a Bíblia. Vamos embora. Começando a soprar suavemente o vento sul, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, e assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Conseguimos puxar o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Vocês estão me acompanhando? Acho bom vocês estarem, viu, gente? No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora aquela carga preciosa, sabe, que o apóstolo Paulo tinha falado? Começaram a lançar fora a carga. Joga fora. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos as armações do navio. Estruturas de madeira, proteções, caixas, seja lá o que for, estavam jogando fora. As armações, as cargas preciosas já tinham ido embora. Agora vai parte do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente encontramos sossego, né? É isso que está escrito aí? Finalmente encontramos um lugar para aportar. Finalmente ficamos a salvos. Não. O que é que fala? Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Ô, final triste. Já tinha perdido a carga, já tinha perdido parte do navio. Acho que nessa hora eles lembraram do apóstolo Paulo. Ei, a gente deveria ter ouvido Paulo, hein? Deveríamos ter ouvido. Você sabe aquele momento, meu querido amigo presente, que você sabe que a tua esposa te aconselhou por meses para você não entrar naquele negócio e não tomar aquela decisão, você sabe? E aí ela, com muita sutileza e delicadeza no coração, ela vem para você e fala assim: eu te avisei. Você sabe esse momento? Era esse momento aqui. Apóstolo Paulo só voltou a olhar e falar assim: eu te avisei. Mas ele disse de outra forma. Então, visto que homens tinham passado... É longa a leitura, né? A gente tem que ler a Bíblia, gente. Vocês estão comigo? Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer,
Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter... Olha aqui, ó. Olha aqui, eu te avisei. Os senhores deviam ter aceito o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teríamos evitado este dano e todo esse prejuízo. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, mas está no ganho. Perdeu carga, perdeu o navio, mas ninguém vai morrer. Porque quando se tem vida, dá para reconstruir de novo. Quando se falha uma empresa, se você tiver força, você levanta de novo. Pode ser outro negócio, você vai orar, você vai pedir para Deus e Deus vai te dar orientação. Enquanto houver vida, tem força para você se refazer. Enquanto houver vida, você pode ter quebrado o navio, você pode jogar as cargas fora, mas se você estiver vivo, é sua responsabilidade refazer, levantar, dar uns tapinhas na sua cara e dizer assim: acorda, mano. Vai ficar choramingando, migalha não, levanta. Estamos vivos. Simbora. Há muito de Deus para nós. Há mais de Deus para nós. Amém? Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, ó que lindo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim também, senhores, tenham ânimo, creiam em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. E aí ele fala assim: devemos ser arrastados por alguma ilha. Não havia ilha ali. Foram 14 dias e 14 noites em que dia e noite se confundiam. Eles não conseguiam discernir o dia da noite. Tamanha era a escuridão que eles estavam passando. Tamanha era a tempestade que eles estavam envolvidos. E aí Paulo fala assim: a gente vai ser arrastado, né, para alguma ilha. Porque se Deus está falando, eu creio nisso. Seguindo, vou parar por aqui, depois eu volto um pouquinho no texto. Há muitas lições desse texto para a gente tirar, mas eu resolvi me ater a algumas, porque esse momento em que nós estamos passando como nação, é importante que a gente fortaleça algumas coisas que estão se perdendo. E só a igreja do Senhor, me escute, só a igreja do Senhor vai poder manter isso e ajudar outras pessoas. Mas se a igreja do Senhor se perder, em meio à tempestade, então toda uma nação se perderá. Se não houver crentes de verdade, se não houverem famílias de verdade nesta nação, se não houverem pessoas convictas de quem são, se não houverem pessoas certas sobre o seu chamado, sobre a sua família, então toda uma nação se perderá. E é exatamente sobre isso que se milita hoje. É contra a sua família. Como eu falei, algumas tempestades você não escolhe, mas algumas você escolhe. Eu lembro que eu e Paulo estávamos, final, acho que outubro, fizemos uma viagem para Rio Grande do Sul de carro e levamos a Sara. Na nossa programação, tudo certo. Vamos pela praia, coisa linda, tudo. Mas quando nós estávamos passando, a gente não tinha calculado que tinha aqueles movimentos, né? Onde havia os patriotas fechando as ruas com os caminhões. E foi impossível passar pela rota que nós havíamos planejado. Então a gente foi por uma rota que nós não conhecíamos. Mas pense num lugar ruim. Um caminho estreito, cheio de buracos, cheio de caminhões, cheio de ônibus. Tudo que nós enxergávamos era a traseira de um caminhão ou de um ônibus. Vários carros, dezenas enfileirados, e uma viagem que, se a viagem, digamos assim, não lembro quantas horas, mas nós saímos de Curitiba acho que 2h, e chegamos por volta de 1h em nosso destino. A viagem foi muito longa. Pior não é isso, pior que não havia posto de gasolina na estrada. Não havia banheiros adequados.
Então, onde parava, abastecia o que tinha. Não interessa se a bandeira tu conhecia ou não. Abastece, porque senão você vai ficar pelo caminho. Então, tem coisa que você programa, que não dá certo, mas a culpa não é sua. Mas você se programou. E tem outras coisas, querida, que a responsabilidade é toda nossa. E algumas decisões importantes, eu quero falar com vocês aqui sobre 3 coisas importantes que você precisa prestar atenção, e são decisões na sua vida. A primeira coisa é cuidado com os ventos suaves. Consegue repetir comigo? Cuidado. No texto fala o seguinte, que o apóstolo Paulo chega para eles e fala assim, nós não vamos sair daqui de bons portos em Creta, porque eu vejo, porque ele é um homem que andava com Deus, e um homem que anda com Deus, Deus antecipa para ele as coisas que vão acontecer. Um homem que anda com Deus, ele escuta as coisas antes das coisas acontecerem. Não saiu na previsão do tempo, o homem de Deus já sabe. Naquela época não tinham essa ferramenta que nós temos hoje. Você pode checar na ferramenta do seu celular sobre tempo e saber se você pode sair numa viagem tranquila ou não. Certo ou errado? Quantos pedágios tem na estrada? Você pode verificar se está fluido naquele horário para você passar, qual é o melhor horário. Mas aqui não tinha. Então Paulo, homem de Deus, não era alguém da meteorologia, não era um navegante experiente, apesar de já ter feito algumas viagens missionárias pelo Mediterrâneo, sabia de algumas coisas importantes. Vocês estão comigo? Mas ele chega para homens experientes e fala, olha, não é bom que a gente saia. Vamos perder a carga, dinheiro. Vamos perder dinheiro. Brasileiro tem um ditado que é totalmente errado. As coisas dão errado, aí ele fala assim, agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Corre você, eu quero correr atrás do lucro. Que história é essa de correr atrás de prejuízo? Já tem. O prejuízo está na tua frente, vai ficar correndo atrás. Bora prejuízo, bora. Corra atrás do lucro. E se você pode pensar em não tomar decisões erradas, pense antes. E aí ele fala, e aí o dono do navio, o piloto do navio analisa aquelas águas tranquilas, aquelas águas calmas, e fala assim, não, nós vamos sair. Está tudo certo, vamos embora. Sabe quando aconteceu aquele tsunami de dezembro de 2004? Uma das principais coisas que as pessoas falaram foi que a água ela recuou, sem fazer barulho. Recuou tranquilamente. Houve um silêncio. Foi embora. O vento parou. E as pessoas, por não saberem o que aquilo significava, pararam para olhar. E de repente veio a maior onda registrada até aquele momento, que matou milhares de pessoas. Cuidado com águas extremamente tranquilas. Às vezes você vai dar um passo na sua vida que envolve a sua família, porque você está falando assim, com Deus tudo é muito tranquilo. Rapaz, eu tenho umas experiências com Deus que não foram tão tranquilas assim não. Graças a Deus, que eu não fui criada em um evangelho medíocre, de mimimi, de fragilidade, que está esperando que tudo seja tão calmo para saber se é a vontade de Deus. Às vezes, a vontade de Deus não vem numa calmaria. Às vezes vem. Vocês acham que eu queria que meu marido tivesse aquele período no Covid, quase morrendo? Eu não queria. Mas aquele período nós precisávamos passar. Eu preferia a calmaria naquela estação? Claro que sim. Mas não foi isso para mim. Eu queria que a minha sogra estivesse bem essa semana? Claro que sim. Mas não foi isso para mim. E às vezes você está passando por um momento necessário na sua vida. Então tome muito cuidado, porque algumas águas tranquilas, elas são somente para levantar o teu ego e fazer você tomar decisões erradas. Sabe aquela pessoa que vive dando tapinha nas tuas costas?
te elogiando. Cuidado com excesso de elogio. Pessoas que muito te elogiam, elas vão te dar uma facada nas costas. Elas vão te esfaquear. Nesse ministério passou uma irmã que não era irmã de Cristo Jesus, era irmã de Satanás. Pense com uma mulher que elogiava. Dava presente, elogiava, dava presente, elogiava, dava presente. E aquilo começou a me incomodar. Eu digo, não quero mais. Mas por que eu te amo tanto? Não precisa. Você não precisa me dar presente para eu te amar. Eu não amo as pessoas porque elas me dão presente. Eu apenas amo. Não demorou muito, a facada veio a facada financeira, veio a facada falando mal de mim, do meu marido, das pessoas. Cuidado com essas mãozinhas tranquilas que batem nas suas costas. Porque às vezes elas te induzem à tempestade. Principalmente para os homens, que no ímpeto de resolver algumas coisas, tomam decisões precipitadas. Esse é o primeiro ponto. Cuidado com os ventos suaves. O segundo ponto é: cuide das pessoas que estão no seu navio. E a palavra de hoje vai ser uma palavra breve, que nós temos a Santa Ceia, né? Cuide das pessoas que estão no seu navio. E as pessoas que estão no seu navio são a sua família. E eu quero falar especificamente agora sobre a sua família. Você casou, você está casado. Essa é a sua família. São os seus filhos. Daniel e Davi já sabem de uma coisa, que eu falei para eles, e a primeira vez para eles não foi nada agradável. Então eu tive que explicar, lógico. Eu disse para eles assim: olha, queridos, vocês não são primeiro lugar na minha vida. Primeiro lugar na minha vida é seu pai. Ai, mãe. Nossa. Digo, o que foi? Oh, mãe, né? Falar assim, né? Parece assim que a gente é segundo, mas são. Vocês são segundo. Mas deixa eu explicar para vocês. Eu casei com o pai de vocês e vocês nasceram. Não foi o contrário. Eu não casei com vocês para o pai de vocês nascer. Então, eu preciso cuidar muito do meu casamento e da minha relação para que vocês sejam saudáveis, porque se nós estivermos bem, vocês estarão bem. Entenderam? Ah, mãe, agora entendi. Então hoje eles não se ofendem se eu falar vocês são o segundo. Porque eu preciso cuidar tanto da vida do meu marido, ele precisa cuidar tanto da minha vida na nossa relação. Porque se nós nos preocuparmos primeiramente com vocês, escuta aqui que eu não quero ofender vocês, mas vocês não são o primeiro lugar na minha vida. Primeiro lugar na minha vida é meu marido. E Jesus está antes dele. Porque lá vem os religiosos. Em primeiro lugar é o pastor. Jesus ela nem falou. Oh, para de besteira. Ele está no primeiro lugar na minha vida. E o meu casamento, ele precisa ser tão sólido, eu cuidar tanto da vida, juntamente com meu marido, para que o futuro dos meus filhos seja garantido e eles saibam decisões importantes que precisam tomar e que eles tenham um futuro para seguir, baseado no relacionamento que eu tenho com ele, por causa de Deus. Por causa de Deus. Sabe, queridos, muitos homens de igreja traem. A verdade é essa. Mulheres também. Quando você pergunta para um homem por que você traiu a sua esposa, ele vai dizer: eu não sei, eu amo a minha esposa demais, e eu acredito. Mais amor, mais a sua carne do que a Deus. Quando você tem Deus em primeiro lugar, você tem aquilo que a Bíblia fala que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e vai te guiar a ter uma vida de caráter. Cuide das pessoas que estão no seu barco, no seu navio. Cuide do seu casamento. Ame a sua esposa como se não houvesse amanhã. Abrace a sua esposa como se não houvesse amanhã. Tenha intimidade com a sua esposa como se não houvesse amanhã. Que esse negócio
Casou, era aquele beijo profundo, apaixonado. E abraçava, e cheirava e não largava. E hoje é só aquele beijinho na testa. Tá doido, não é meu pai? Eu já fico assim, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. E não é bitoquinha, não. Bitoquinha só para alguns momentos. É beijo, meu irmão. Minha irmã não tem mais idade para isso, não. O que aconteceu? Você morreu? Morreu, querido? Florzinha, você morreu? Você está viva? Cuide do seu casamento. Cuide das pessoas que estão no seu barco. Cuide das pessoas que estão no seu navio. Cuide. Porque no meio da tempestade, tudo pode se quebrar. Você pode até perder algumas coisas na sua vida. Inclusive dinheiro, porque algumas coisas você não quer perder, mas algumas decisões erradas a gente acaba perdendo. Mas se você tiver uma mulher apaixonada por você, meu querido, ela vai pegar na sua mão, vai olhar nos seus olhos e vai dizer assim: meu amor, eu estou com você todos os dias, tendo dinheiro ou não, com saúde ou não, nós estamos juntos, no mesmo barco. No mesmo barco. Cuide das pessoas que estão no seu barco. As tempestades vão vir. Elas vêm. E elas vêm com gosto. Elas vêm para querer afogar todo mundo e matar todo mundo. Elas vêm. Quantas tempestades você já não passou em família, no seu casamento? Quantas dores? Quantas vezes? Quantas situações difíceis você não passou? Mas Jesus estava lá. Cuide das pessoas que estão no seu. O mundo está caindo, eu estou cuidando do meu casamento. Estou perdendo tudo, eu estou cuidando do meu casamento. Eu estou amando o meu esposo. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu marido? Do seu marido. E você começou a elogiá-lo por aquilo que ele realmente é, pelas qualidades que ele tem. Qual foi a última vez que você elogiou ele? Olha, eu vou falar uma coisa para você, que os homens têm um problema nessa área. Os homens presentes, todos têm problema nessa área. Vocês têm problema. Vocês podem até não ser elogiados fora. Mas se vocês não forem elogiados dentro de casa, é como se vocês não fossem respeitados. Isso é verdade. Eu brinquei sobre um problema, mas não é problema, não. É uma necessidade. Meu marido, quando alguma coisa acontece que eu fico chateada, ele fala assim para mim: Ania, é o seguinte. Isso depois dele já estar chateado já comigo, porque eu estou chateada com ele. Eu aguento qualquer coisa. Eu aguento qualquer situação fora. Eu aguento que fale mal de mim. Eu aguento que pessoas mintam a meu respeito. Eu aguento facada pelas costas. Eu aguento pancada. Eu aguento chuva de meteoro. Mas se você não estiver bem comigo, eu não aguento. Homens, isso é verdade ou não é? Esses homens vão falar e não vai dar briga não. Vai dar briga não. É verdade ou não é que se a sua esposa não estiver bem com você, você fica o dia mal, você trabalha mal, você parece que não flui. É verdade ou não é? Não adianta você cutucar a sua marido. É para você mesmo, querida. Elogie. Pastor, eu não sou casada, eu estou no culto errado. Você está no culto certo. Que é para aprender e não fazer besteira depois. Medicina preventiva. Os solteiros e as solteiras. Não se preocupe que o próximo tópico também envolve vocês. Aleluia, João. Aleluia.
Cuide das pessoas que estão no seu navio. Vou repetir. Cuide das pessoas que estão no seu navio. Porque se você não cuidar, Satanás cuida por você. Trate mal sua esposa, para ver se você vai ter uma linda noite de amor com ela. Trate. Trate. Receba a noite de amor, receba. Só love, só love. Você pode até ter o que você quer, mas já fazer aqui assim, acabou? Aquela que diz assim, estou só cumprindo o que a Bíblia diz. Não é ruim? Mulheres, não sejam vingativas, viu? Intimidade para homem é muito importante. Isso não é um culto de casais, não é um culto de casais, não, mas Deus mandou falar isso aqui. E não é por causa de algumas coisas, não. Não é uma palavra direcionada para ninguém, não, tá? Preste atenção. Não é. Eu acho que eu voltei tão apaixonada dessa viagem. Saudade do meu marido. Você está vendo a minha mensagem? Cuide das pessoas que estão no seu barco. Então, será que vocês estão prestando atenção? Qual foi o primeiro ponto que eu dei? Cuidado com ventos. E o segundo ponto? Cuide das pessoas que estão. E o terceiro ponto, já seguindo para o término, nós teremos uma poderosa Santa Ceia em família. Poderosa. Poderosa. Alan, estou gostando muito da sua resposta hoje. Amém. Porque você está no amém aí que está me empolgando, hein? É muito legal quando tem gente empolgada na igreja que o pastor se empolga também, sabia? Agora quando está todo mundo assim. O povo morto. Ressuscita tu que dorme, não. Acorda tu que dormes, ressuscita se tu estás morto. Será uma santa ceia poderosa, amém? Senti. Terceiro e último ponto dessa mensagem objetiva. Ouça conselhos. Ouça conselhos, minha gente. Gente, ouça conselhos em nome de Jesus. Jovens, ouçam conselhos. Você, adolescente, não casou, jovem não casou, ouça conselhos em nome de Jesus para depois não vir dizer que ninguém te avisou. Porque esse povo tem tudo amnésia. Ouça conselhos. Apóstolo Paulo foi muito objetivo, claro. O que ele disse? Vocês lembram? Senhores, vejo que essa viagem será perigosa. Vamos lembrar? As cargas vão se perder. O navio vai se perder. E todos morrerão. Ele estava avisando. Meu amor, minha amorzinha, minha florzinha, meu queridinho, você pode ser o bambambam, o maior cientista, meteorologista. Tem coisas que Deus só revela para os seus filhos. Para aqueles que andam com Ele. Para aqueles que buscam a face dEle. Agora eu digo uma coisa. A Bíblia diz que aquele que ouve conselhos é sábio. Vou repetir. Aquele que ouve conselhos é sábio. Serve para você, marido, que não está ouvindo a sua esposa. Você sabe o que quer dizer? No sentido do hebraico, na raiz, ajudadora idônea. Não é só queridinho aqui lava louça, não. Para lavar louça também, servo do Senhor Jesus. Ajude. Aí não gosta de lavar louça, varre a casa, passa pano.
Não gosto, lave banheiro. Tem coisas que eu detesto fazer, meu irmão. Uma das coisas é lavar banheiro. Mas eu lavo. Tem que estar limpo. E faço todo mundo de casa trabalhar. Pastor, tantas vezes sai daqui, pastor Paulo, ele sai daqui, tchau, tchau, tchau. Vai lavar louça em casa. Não é porque eu mandei, não. Porque nós somos uma família. Ajude. Você já sabe. Mas homens que lavam a louça têm uma noite de amor mais intensa. Quanto, Senhor, já estou vendo dezenas de homens na louça hoje. Oh, aleluia, Jesus. Homens que ajudam suas esposas, elas ficam tão gratas, que elas têm prazer de estar mais perto deles. É verdade, para a gente funciona assim, não é só sobre louça não. Mas escute o conselho da sua esposa, meu querido. Ajudadora idônea quer dizer assim, aquela que dá bons conselhos. Isso quer dizer ajudadora idônea. Aquela que dá bons conselhos. Mas tu não escuta? É necessário. Algumas vezes, e foram raras as vezes, eu me provi dessa frase que o apóstolo Paulo falou para essas pessoas. E eu disse a meu marido, ele não gostou, mas eu falei, eu te avisei. E homem não gosta de ouvir isso. Mas eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu. Logo no início da Logos, um casal chegou. Thiago e Kate lembram, a Mana também deve lembrar. Namorando, amor, coisa mais linda. E eu só olhando, isso não vai dar certo. E eu aconselhei, falei, isso não está certo. Você vai ter problemas, querida. E um dia, ela noivou. E me chamou para um tempo de aconselhamento. Eu prontamente fui. Eu cheguei para ela e disse o seguinte, querida, é o seguinte. O seu casamento não vai dar certo. Deixa eu te explicar. Tu está casando com um cara acomodado, preguiçoso, mentiroso. Já tinha falado essas coisas para ele também. Paulo já tinha conversado com ele. Um cara que não vai projetar você, ainda vai tirar você do foco. Ah, pastor, eu não vejo assim, eu estou te avisando, esse casamento vai dar ruim. Aí, casou. Não ouviu conselhos. Qual que é o último ponto que eu digo aqui? Ouça! Ouça! Bora, gente, ouça conselhos. Estou com vocês, né? Vocês estão comigo, né? Estamos terminando. Santa Ceia, louça lavada, aleluia. Casaram. Alguns meses depois, já deixaram de vir para a igreja. Cerca de 1 ano e meio depois, ela me procurou. E com fogo nos olhos, ela me disse assim, por que você não me impediu de casar? Oi? Por que você não me impediu de casar, pastora? Eu digo, Flor, olha, deixa eu te falar, você lembra daquela conversa que a gente teve? Que eu disse isso. Aí ela, eu lembro. Digo, então, eu estava te avisando. Aí ela disse assim para mim, mas você deveria ter sido mais forte. Digo, gente, eu tenho uma paulada na cabeça, né? Pô, morreu, desmaiou, teve amnésia, alguma coisa assim. Porque eu fui clara. Passou-se um tempo, vida destruída, não voltaram, chamei para voltar para cá, não voltaram. E surgiu um outro casal, jovem, apaixonado, lindos, coisa mais fofa. E aí entra esse movimento novo, né, que esse movimento dos jovens, quando querem fazer o que querem, estão na igreja, eles arranjam um versículo para casar.
Eles vão na Bíblia procurar versículos, gente. É impressionante. Eu tive essa besteira antes de casar também. E eu queria saber se Paulo era um homem de Deus para mim. Eu já tinha tudo claro, mas eu estava insegura. Então eu procurava na Bíblia, procurava, eu não achava. E um dia conversando com um pastor amigo meu, chamado pastor João, lá de João Pessoa, com aquele sotaque forte. Conversei com ele e disse: pastor, é o João ali, né? Pastor, eu estou procurando na palavra de Deus e eu não encontro uma confirmação se eu devo casar com Paulo. Com muito amor, com muito carinho, ele olhou dentro dos meus olhos e de uma forma muito suave, ele disse assim: tu é lesa, é? Eu, oi? Tu é lesa, é? Bem nordestino. De que foi? Tu acha mesmo que vai estar escrito na Bíblia assim: minha filha, amada Anne, eis que te digo que meu filho Paulo Jonatas da Silva é teu esposo. Se casa com ele. Eu olhei para ele, não. Eu digo, então, você está buscando o jeito errado. Eu digo, e qual é o jeito certo? Primeiro, caráter. Verifique como ele trata a mãe dele, que vai tratar você assim também. Verdade. Segundo, é um homem trabalhador, porque se não for, tu vai trabalhar para sustentar macho dentro de casa. Em nome de Jesus. Eu vou até beber água. É isso mesmo, você entendeu? Está amarrado. E terceiro, tenha paz. Se você tiver o que a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento sobre esta relação, então case. Entendi, aquilo entrou com uma suavidade dentro de mim. Digo, pois é ele? É ele. Ouça conselhos. Esse outro casal chegou para a gente. E alguns dias antes de casar, porque tinha acabado de ter a Sara, então os últimos meses de gravidez da Sara, quem acompanhou, foi muito difícil. Eu desmaiava sentada na cadeira. Cheguei a cair na rua. Desmaiava. Então eu me afastei da igreja, mas chamei essa segunda jovem para conversar e disse: querida, eu quero te chamar da minha casa, no meu pós-parto. Quero conversar com você. Eu quero te mostrar algumas coisas sobre a decisão do seu casamento. Este menino tem um coração apaixonado por Jesus, mas ele é imaturo. Ele não está preparado para assumir você. Ele não vai trabalhar, porque ele acha que Jesus vai sustentar você dois. Ó, Deus sustenta todo mundo, gente, mas tem que ter propósito. Tem que ter propósito. E ele acredita que ele pode ficar em casa só orando e jejuando, que Deus vai mandar o dinheiro na conta, sem fazer mais nada. Você vai sofrer muito porque você é muito trabalhadora. E eu usei um termo que eu uso para alguns aconselhamentos: você é um caminhão fora de estrada. Aquele caminhão que trabalha nas grandes mineradoras, que não passa em rua nenhuma, que são construídos, tem roda. A roda é tão grande que a pessoa fica desse tamanho. Você é um caminhão desse, grandão. Você carrega muita coisa, você é forte. Mas esse teu futuro marido, me entenda, é uma bicicletinha. Não vai te alcançar nunca. Tu vai ter que colocar ele e a bicicleta dele na caçamba do teu caminhão e carregar o resto da vida. É um conselho que expliquei várias coisas. E ela disse assim: eu entendo, pastora. Eu vou orar sobre isso. Claro, tem que orar. Casaram. Primeira briga: pastor, o que foi? Deu briga, agressão física. Final das contas,
depois de a gente muito tentar, se separaram. Deixa eu falar para você. Casou, faça dar certo. Lute pelas pessoas que estão no barco com você. Faça dar certo. Lute por quem está no seu barco. Os filhos vêm. Eles não são culpados da nossa imaturidade, da nossa inconsequência, por não termos ouvido os conselhos. Faça dar certo. O que nós vamos ter filhos traumatizados? Ah, mas são crianças, crescem. Esses dias eu ouvi uma mulher dizendo para mim, recém-casada, que o seu marido entrou numa depressão profunda após o casamento, quando descobriu que os seus pais haviam se separado. Eu disse, oi? Ele disse, sim. Ele não conseguiu superar isso. Ele não tem estrutura para isso. Não são só crianças que sofrem. A sua geração, a próxima geração. Cuide bem das pessoas que estão no seu barco, no seu navio. Ame como se não houvesse amanhã. Cuide como se não houvesse amanhã. Abrace como se não houvesse amanhã. Converse como se não houvesse amanhã. Olhe nos olhos como se não houvesse amanhã. Pegue na mão como se não houvesse amanhã. Dê aquele cheiro como se não houvesse amanhã. Diga palavras de amor como se não houvesse amanhã. E amanhã você estará tão apaixonado que você fará mais do que você fez hoje. Família é a primeira instituição feita por Deus. É a primeira. E quando Deus me deu essa palavra, não foi pensando em ninguém. Olha que poderia ser, porque eu teria até história para falar assim, aqui ó, é para tal pessoa, mas não foi. Porque se tem uma coisa que eu e Paulo a gente não faz, é mensagem encomendada, é bom que você saiba disso. Mas eu não vou deixar de entregar uma palavra, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão passando por situações difíceis. Então receba para você, porque Deus se importa com você e com seu casamento. Hoje é dia da gente passar por essa situação. O navio pode quebrar, podemos perder cargas preciosas, mas não vamos perder nenhuma pessoa que está no nosso barco. Não vamos perder nenhuma pessoa da nossa família. Nós vamos lutar como guerreiros ferozes, como leões ferozes. Nós somos seu próprio bote salva-vidas. Nós somos seus bombeiros salva-vidas, mas nós não vamos deixar ninguém da nossa família se perder. Seja você o apóstolo Paulo da sua família. Seja você o homem que ouve Deus, a mulher que ouve Deus. E eu tenho certeza que apesar das tempestades, porque elas vêm. E esses dois casais, eles caçaram tempestade. Mas tempestade que a gente não caça, mas a gente passa.